Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Dia de clássico alvinegro dentro da Neoquímica Arena, Corinthians e Santos, um clássico importante pra gente, né? Ainda mais que a gente não venceu nem o São Paulo nem o Palmeiras nesse campeonato. É a principal pedra no sapato que temos aí no ano de 2025. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. Temos o link aqui na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Tem o telefone no banner também, tudo tranquilo, né? Você entra em contato, fala, ó, vim pelo canal John do Timão, quero antecipar aí o meu FGTS. E aí você vai aproveitar, né, e concorrer a um sorteio de uma camisa do nosso Coringão direto com a Mais Ágil. Tá? E aí você vai aproveitar esse dinheiro também, né, para fazer uma viagem, fazer um investimento, comprar algo que você queira. Não importa qual seja o seu objetivo financeiro, a Mais Ágil é a solução rápida e simples. Então aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians. Bom, vamos começar aqui falando de Libertadores. A Conmebol divulgou a data do sorteio da fase de grupos, tá? Vai acontecer aí no dia 17 de março. Depois aí das fases, né, da pré-Libertadores, obviamente. O Corinthians já tem um compromisso na semana que vem, dia 19, depois dia 26. E aí na sequência já tem o confronto da fase seguinte. Acabando esses confrontos, já temos aí o sorteio da fase de grupos. Tomara, né, que a gente esteja aí presente nesse sorteio, que aí é sinal de que o Corinthians avançou nessas fases aí da pré-Libertadores e que vai disputar a fase de grupos dessa competição sul-americana, tá? Então, quero saber aí como está a expectativa de vocês, ainda mais agora que a gente conseguiu respirar, né, dentro do Campeonato Paulista e a gente pode focar 100% nessa fase, né, da pré-Libertadores. Virando a página, né, vamos aí para Campeonato Paulista. Ontem tivemos apenas uma partida, mas era uma partida do nosso grupo, né, um time do nosso grupo, obviamente, participando. O Botafogo de Ribeirão venceu a equipe do Bragantino por 1-0. Cara, o Bragantino, time de Série A, né, vem fazendo uma campanha bem ruim mesmo, bem ruim. 8 pontos em 9 jogos, né, uma campanha bem complicada. Mas é isso, né? Não influencia na nossa vida nesse momento. O Botafogo fez um 1-0 ali, foi a 10 pontos, né? Então a gente não fez. O Botafogo não alcança o Corinthians, né? Esse é um ponto importante, mas pode alcançar o Mirassol. Né? Então a gente fica de olho aí que quem vai ser o nosso adversário na próxima fase, né? No mata-mata do Paulistão. Hoje temos mais 4 partidas. Água Santa e Portuguesa, Noroeste e São Bernardo, Mirassol e Ponte Preta, né? Então a gente fica de olho aí nesse jogo do Mirassol. E às 9h35, Corinthians e Santos, o nosso clássico hoje na Neoquímica Arena. Atualizações importantes dessa partida. Thales Magno retornou dos Estados Unidos, treinou ontem, né? Se apresentou, treinou normalmente e vai para o jogo hoje. Né, não deve ser titular, vai ser opção ali no banco, mas é uma opção muito importante, né? O nosso artilheiro no ano de 2025 já tem 4 gols aí no Campeonato Paulista, nesse momento ali briga pela vice-artilharista, empatado com outros jogadores, e o artilheiro do campeonato é o Guilherme dos Santos, tá? Então, Thales Magno, um jogador bem importante pra gente, vai ser opção aí e vai nos ajudar nessa partida. Ele estava nos Estados Unidos por conta da renovação do visto de trabalho, né? Que ele ainda é um jogador do New York City, inclusive está emprestado ao Corinthians até o dia 30 de junho. E, cara, o Corinthians já tem que acelerar esse processo, né? Já houve uma primeira reunião para que a gente possa renovar esse empréstimo do Thales Magno até o fim do ano, pelo menos, né? Aí já ajudaria a nossa equipe. Bom, outras informações importantes. A arbitragem de hoje fica por conta da Edna Alves Batista, né? E aí o pessoal já buscou
o retrospecto recente dela, né? Inclusive no jogo que ela apitou entre Santos e Corinthians, em 2023, se eu não me engano, que era um gol do Yuri Alberto na Vila Belmiro, que ela achou uma falta lá que simplesmente não existiu. Né? Vem um passe do Renato Augusto, vem um cruzamento rasteiro para a área, o Yuri completa para o gol. Só que no meio da corrida o Yuri trombou com um jogador do Santos. Ela foi e anulou o gol do Yuri, né, por falta. Então, cara, é complicado, né? É bem complicado. A gente já tá comentando sobre a arbitragem aí desde o início do campeonato, né? E não é desculpa, porque o Corinthians é o melhor time do campeonato. Não tem como falar, é uma desculpa, tá usando de muleta. Não, o Corinthians é o melhor time do campeonato. E mesmo assim a arbitragem é ruim, é um fato. O líder reclama, o lanterna reclama, todo mundo reclama, né? Mas enfim, família. 9h35 da noite, Corinthians e Santos, né? O primeiro clássico do Corinthians dentro da Neoquímica Arena no ano de 2025. É um jogo importante para a gente dar essa resposta. A gente já não tem mais aquele peso dentro do Campeonato Paulista por conta da garantia já da classificação, né? Então entra um pouco mais tranquilo, mas clássico é clássico. O Santos, do outro lado, está muito pressionado. O Santos, nesse momento, não está na zona de classificação para o mata-mata. O Santos vem de uma sequência negativa, mesmo com a chegada de Neymar, né? Então não é, o Corinthians vai enfrentar o Neymar, tal. Não. Corinthians e Santos, clássico. Esquece quem tá jogando do outro lado. 11 contra 11. Se o Corinthians entrar dormindo, se achar que é jogo fácil, que isso e aquilo, vai se complicar. Tem que entrar com seriedade, né? O que a gente sempre pede nos clássicos. Atenção, seriedade, foco, objetividade, inteligência. Por quê? Time por time, o Corinthians é melhor. O Corinthians já vem com um treinador desde o ano passado. Pedro Caixinha chegou agora no Santos, tá se adaptando, tá entendendo o elenco. Eles fizeram contratações, o Corinthians não fez. Então o time já se conhece, já tá entrosado, né? A gente tem vantagens e a principal delas, na minha opinião, Neoquímica Arena, tá? Inclusive estarei lá hoje. Vou lá para assistir o primeiro jogo, né? Meu aí dentro da Arena em 2025. Vou lá para prestigiar o Corinthians, apoiar nesse primeiro clássico dentro de casa. E a provável escalação é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho e a primeira novidade, João Pedro Choca, fazendo dupla com André Ramalho. E do lado esquerdo, o Hugo. Por quê? O titular no último jogo foi o Matheus Bidu. Tá? Então tô achando que ele vai com o Hugo pro jogo de hoje. É uma possibilidade. Meio campo com Ranielli, José Martínez, André Carrilho e Rodrigo Garro como titular, né? E aí os jogadores devem descansar aí no fim de semana contra a Portuguesa e voltam no meio de semana para o jogo da Libertadores. O ataque, vocês já sabem, Memphis, Depay e Yuri Alberto, tá? Então esse é o provável time do Corinthians para a partida de hoje contra a equipe do Santos. E eu quero saber o palpite de vocês, né? Vocês acham aí, estão confiantes, né, para essa partida, para esse clássico do Coringão em casa contra a equipe do Santos? Comentem aqui embaixo o seu palpite. E família, eu acho que no último jogo eu esqueci, né? Queria até me desculpar com vocês, que eu não trouxe aí onde seria transmitido o jogo do Corinthians contra o São Bernardo. O jogo de hoje, né, o clássico aí Corinthians e Santos, vai passar na Cazé TV no YouTube, Play Plus, que é o aplicativo, se eu não me engano, da Record, vai passar na Record, né, na TV aberta, vai passar no aplicativo Nosso Futebol, no Wallplay e Zapping TV. Tá? Então são 6 opções que você pode escolher para assistir o jogo do Corinthians contra o Santos hoje, tá? E aí, como eu vou para a Neoquímica Arena, né, não teremos a live pós-jogo hoje. Vamos fazer a live amanhã, às 8 horas da noite, tá? Inclusive, já deixei aí agendado no canal e tudo mais. Vamos fazer a live amanhã, 8 horas, né? Porque o jogo começa 9h35. Pela lógica, mais ou menos, acaba 11h35. Até sair da arena, chegar em casa, vixe Maria, 1 da manhã assim, ó, brincando.
tá? Então, não temos condições de fazer uma live nesse horário, por conta de ser dia útil, dia de semana e tudo mais, né? E até fim de semana fica inviável. Mas fica aí o convite para a nossa live amanhã, né? E aí a gente vai se adaptando a esse calendário do Coringão no ano de 2025. Desejem boa sorte aí para mim, né? Que a gente possa sair com a vitória na noite de hoje contra a equipe do Santos. Bom, família, agora trazendo algumas outras novidades importantes. Para o jogo de sábado, Portuguesa e Corinthians, que vai acontecer no Pacaembu, já temos um pequeno problema. O mando de campo é da Portuguesa e a Portuguesa vendeu o jogo para o Grupo Metrópolis. O Grupo Metrópolis, que não é bobo nem nada, fez o seguinte, falou, Portuguesa, você é o mandante do jogo, vou disponibilizar para vocês aqui 2.800 ingressos. O restante vou vender para a torcida do Corinthians porque eu preciso lucrar com o jogo. Certo? Eles compraram um mando e querem lucrar. Qual que é o problema? Vão vender os ingressos ali para a torcida da Portuguesa, tranquilo, e para a torcida do Corinthians no preço de R$160. Pô, para assistir o jogo no Pacaembu. Desmerecendo o Pacaembu? Não. Só que a gente sabe que a média de preço de ingresso lá não é de R$160. Simples. Tá? Mas como a torcida do Corinthians, eles já sabem que a nossa torcida lota estádio, que a gente vai e tudo mais, eles colocam os preços lá em cima. E aí, o presidente da torcida Gaviões da Fiel já soltou, né, publicou nos stories e tudo mais, o seguinte, bora boicotar esse jogo no Pacaembu, fiel torcida. Aceitar esses valores é aceitar a elitização do futebol. Vão lucrar em cima do sentimento de corintiano na PQP. E aí são duas opções, né? Ou o torcedor corintiano compra o ingresso, e aí quando tá no finzinho do segundo tempo, eles acendem sinalizadores e levantam a faixa em protesto, que aí, meu Deus do céu, aí repercute, né? Aí o pessoal fala na transmissão, aí o torcedor corintiano fica bravo. Aí a diretoria reclama, mas o clube vai pagar multa, vai prejudicar o time, isso e aquilo. Na hora da diretoria defender a torcida, né? Na hora da diretoria ir lá na federação e cobrar esse tipo de atitude da federação, o pessoal tá cobrando o preço abusivo aqui no ingresso visitante. Isso não pode. Aí ninguém faz nada. Quando o torcedor reclama, protesta, aí vira um problema. Aí o torcedor tá errado. Então, eu acho que deve ser uma boa tática. Já viram que atrapalhar o jogo, né? Nesse sentido, nesse protesto, não tá mudando nada. Então faz o seguinte, vamos deixar vazio o estádio. Vai vender 2.800 ingressos para a torcida da Portuguesa, no preço baixo. O restante quer ser para a torcida do Corinthians, ninguém compra. Vamos ver. Aí vocês vão tomar um prejuízo lá, na próxima vocês vão aprender a respeitar o torcedor, tá? Então, cara, eu apoio 100% essa atitude, né? Esse movimento aí que eles estão puxando, porque de verdade, é uma palhaçada o que fazem com o torcedor no futebol brasileiro. E aí, seguindo ainda na pauta de ingressos, agora falando como mandante, né, de jogos na Neoquímica Arena, outra grande vergonha. O número de ingressos vendidos por cambistas é surreal, cara. Surreal. Muita gente, né, que acompanha aqui o canal, me manda mensagem, pô, John, queria ir num jogo do Corinthians, como que eu faço? Tá difícil para pegar ingresso. E eu vou falar para vocês, não tá difícil não, cara. Tá impossível. Impossível, tá? Impossível. E aí eu descobri um dado muito importante. Hoje, apenas 20 mil ingressos, né, de cada jogo do Corinthians são comercializados no fiel torcedor. Apenas 20 mil. E o restante, senhor Augusto Melo? Quem que comercializa? Quem que vende esses ingressos? Por onde que isso é vendido? É direto para o sócio do clube? Como que funciona isso? A gente precisa de explicação, né? Porque o torcedor vai lá, assina o plano do fiel torcedor e aí começa com 0 pontos. Para ele pontuar, ele tem que comprar ingresso. Só que quando abre, né, a venda para quem tem 0 pontos, já não tem mais ingresso. Já não tem mais ingresso. Aí você entra em grupos, né, de Facebook, das redes sociais, isso e aquilo, tem esse tipo de mensagem, Corinthians e Santos,
quarta, tal. Leste inferior central, R$950 cada. O preço mais caro que você vai pagar pelo fiel torcedor é R$180 nesse setor. E os caras estão vendendo a R$950. Sabe o que é R$950? São quase R$1.000, cara. R$1.000 em um ingresso. E aí, vamos lá para a conclusão. Quem tá perdendo? O torcedor e o clube, né? Porque o torcedor não consegue comprar ingresso, né? Não consegue. Pessoa que não mora em São Paulo, por exemplo, que não consegue vir a muitos jogos. Vai vir aqui 1, 2 vezes no ano. Ah, vou tentar ir para um jogo. Não consegue. Ou você compra na mão de cambista, ou você não vai para o jogo. São essas duas opções, né? Então o torcedor tá perdendo. E aí, se ele decide comprar na mão de cambista, ele vai pagar aí esse valor. R$950 em um ingresso. Segunda instituição que tá perdendo, né? O Corinthians. Que o Corinthians está vendendo no preço ali tabelado, né? Inclusive teve um pequeno aumento para esse ano, mas ainda é o preço lá embaixo. O Corinthians vende a 180, o cambista vende a 950. E aí? Quem tá ganhando? Só o cambista. Perde o torcedor, perde o Corinthians, ganha só o cambista. E aí? Por que esse tipo de matéria, né? Por que esse tipo de assunto não vai para a grande mídia? Agora, a troca de camisa de Rodrigo Garra e Memphis, meu Deus do céu, é uma semana falando, criando polêmica, ai, que isso, que... Traz isso. O Augusto Melo foi entrevistado aí em quantos programas de televisão? Ninguém perguntou. Ele estava segunda-feira no Arena SBT, ninguém falou sobre isso. Por que isso não é um assunto interessante? Por que defender o lado do torcedor não é bom, né? Trouxe duas situações aqui. O torcedor corintiano como visitante, preço abusivo, e o torcedor corintiano como mandante dentro de casa que não consegue comprar porque só cambista tem ingresso. É palhaçada, cara. É uma brincadeira com o torcedor, tá? Então a gente aguarda aí pelo menos uma resposta, né, do Augusto Melo ou que alguém entre nesse assunto, porque a gente precisa de uma solução para isso, né? Como eu falei, quem tá perdendo é o torcedor e o clube. Quem tá ganhando? Só os cambistas. Quando que isso vai mudar? Quando? Guardamos respostas. Bom, rapidinho falando agora sobre o mercado da bola, Corinthians liberou 2 atacantes da categoria de base. Tá? O primeiro deles é o atacante Beto, foi para a equipe do Juventude. Ele vai de graça, o mesmo modelo de negociação para os dois nomes. Rescinde com o jogador, ele sai de graça e o Corinthians mantém 30% dos direitos econômicos. O segundo nome é o atacante Guilherme Henrique, né? Foi para o Ferencváros da Hungria, mesma coisa. Sai em definitivo, de graça, e o Corinthians mantém 30% dos direitos econômicos. É isso que está acontecendo com um time que contratou quase 50 jogadores para a categoria de base. Você percebe que não consegue trabalhar com esse número alto de atletas, não consegue avaliar todo mundo, aí o cara vai ficando encostado, chega na diretoria, ó, preciso jogar. Fala, então beleza, procura um clube aí, a gente libera seu contrato, acabou. Aí o Corinthians muitas vezes paga para contratar o atleta, traz o jogador, assina, aí banca salário, toda a estrutura, o cara sai de graça, aí você mantém 30%. Pô, não dá para vender 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, o cara não se destacou em nada, nada. Porque se o outro time está interessado, alguma coisa ele mostrou, né? Alguma coisa ele sabe jogar. Por que a gente não consegue lucrar nem o mínimo? Paga para contratar, né? Se a gente vai tirar qualquer jogador de outro clube, ninguém libera o jogador. Do Corinthians, você vem aqui, pega qualquer jogador da base, não, mantém aqui 30%, tchau, leva. Mais um problema que temos, né? Essa questão da categoria de base. Seguimos acompanhando as atualizações. E vamos pra cima, né? Vai Corinthians, família. Por hoje é isso. Até mais. Lembrando, né, que não teremos a live hoje. A live é amanhã, às 8 horas da noite. Até mais. Um forte abraço. Me acompanhe pelo Instagram. Tamo junto. E vai Corinthians.